Olá, turminha do primeiro ano, preparados para mais uma aulinha de matemática? Eu sou a professora Josiane Santos e o tema da nossa aula de hoje é problemas. A gente já viu um pouquinho sobre esse conteúdo, mas hoje iremos nos aprofundar. Lembrando que estamos utilizando o caderno do Aprender Sempre, que vocês com certeza já devem ter recebido aí na sua escola, tá certo? Mas eu não estou sozinha. Tem alguém que está deixando a minha aula mais acessível. É a Maria Helena, está aqui bem no canto esquerdo da telinha. Muito obrigada, Maria Helena, por deixar a minha aula mais acessível. E tem uma outra pessoa também que sempre está no bate-bola comigo aqui. Quando não está aqui, ela está no chat. Quando ela está no chat, eu estou dando aula. Vamos dar um olá para a professora Iris. Olá, professora Iris. Olá, professora Josi. Olá, estudantes. Já estou aqui bem atenta ao chat, esperando você participar, tá certo? Fiquem bem atentos, porque hoje a gente vai usar o material dourado. E é muito bom usar o material dourado, porque a gente aprende, não é isso, professora Josi? Isso mesmo, professora Iris. Então, eu sempre estou trazendo material dourado para facilitar no processo da contagem e para vocês também se apropriarem desse material. Depois de um tempo, a gente utilizando o material dourado fica fácil. Já vai saber de cor e salteado quanto é que vale uma barrinha, um cubinho, tá certo? E mais à frente vocês vão aprender ainda outras partes do material dourado, que é a placa e o cubão, que é esse aqui, ó. Olha aí. Pois é. Mas a gente não vai entrar nessa parte agora, tá? Então, quero lembrar a você que existem 3 maneiras de assistir a esta aula. Quais são, professora Josiane? Vou falar exatamente nesse momento. Pela TV Nova Nordeste, no canal 22.2, através do aplicativo do Educa Recife, tá certo? Que tem o chat, que é onde a professora Iris se encontra nesse momento. E através do nosso canal do YouTube, o Educa Recife. Então, todos os dias, a nossa produção, com eficiência, coloca aí na tela, olha aí, já colocou. Muito obrigada, produção. Coloca 2 QR Code. Aí você que ainda não baixou, vai pedir para o adulto que está cuidando de você nesse momento baixar. Né? Você não pode pegar o celular sem autorização. E se também você não souber mexer, você tem que pedir para o adulto. Então, peça para ele direcionar a câmera do celular para um dos QR Code que apareceu aí na tela e ele vai te guiar direto para o aplicativo. Com o aplicativo, fica super simples, você vai poder conversar com quem estiver no chat em tempo real, responder os desafios, as atividades que a gente faz aqui na hora, na prática, né? Para queimar a cuca e aprender. E aí, só precisa disso, né? De baixar. Depois que baixar, você vai precisar do login e da senha. Quem é aluno, o login é o número da matrícula e a senha, a data de nascimento. Quem é professor, o login é o número do CPF e a senha, a data de nascimento. E fica por dentro, tá certo? Que as nossas aulas sempre começam às 7h30 até às 8h30, as aulas das turmas do primeiro ano. E as reprises das 14 às 15 horas. Tanto pelo aplicativo quanto pela TV, sempre tem as reprises e o horário da aula ao vivo, certo? Agora vamos lá. O que iremos aprender na aula de hoje? Na aula de hoje aprenderemos a resolver alguns problemas, isso mesmo. Lembrando que nos problemas a gente sempre tem que interpretar se aquele probleminha é de adição, é de subtração, tá certo? Então vamos lá. Eu quero dar uma dica de leitura, tá? Antes de iniciar a aula, de ir para os probleminhas, eu quero dar uma dica de leitura. Qual dica de leitura, professora Josiane? Esse livro aí maravilhoso, Poemas, Problemas, de Renata Bueno. É uma forma divertida de você resolver problemas, ler também, não é? Se apropriar mais da leitura, da escrita e da matemática. E aí eu coloquei o QR Code. Se você colocar a câmera do celular direcionada para esse QR Code que está aí, ele vai te guiar direto para o livro e aí vai ficar super simples, tá certo? Então, vamos lá. Lembrando que eu já falei que na aula de hoje a gente vai fazer alguns probleminhas, certo? E eu quero lembrar que na adição a gente tem que juntar, acrescentar, aumentar, comprar, ganhar. Então, sempre que você observar num probleminha ou em qualquer outra pergunta,
Esses termos, você já vai saber que o problema é sobre adição. Ou que a questão, o que ele está pedindo é a adição. Mas se tiver as palavrinhas diminuir, retirar, perder, tirar, comer, gastar, comprar ou dar, aí significa que o probleminha é de subtração, certo? Eu já falei sobre isso, estou só relembrando. Então vamos lá. Testando os conhecimentos e interpretando os poemas, tá certo? Problemas. A esses poemas, esses probleminhas que eu estou trazendo, eu retirei 2 deles desse livro que eu mencionei como leitura. E um eu criei, tá certo? Então vamos lá. Na salinha da escolinha, há docinhos gostosinhos. Esse foi o que eu criei. 25 são beijinhos e mais 10 brigadeirinhos. Qual o total de docinhos? Olha aí, ó, o total, a palavra está dizendo o total. E a gente já viu que quando a gente fala de total, a gente quer dizer o quê? A soma todinha. Usar adição, não é isso, professora? Usar adição. Obrigada, professora. E o sinalzinho é o sinalzinho de mais, não é isso? Isso mesmo, que a gente já trabalhou aqui, já mostrei que o sinal da subtração é aquele tracinho que representa a subtração, e o de mais vocês costumam chamar geralmente de cruz, não é? Que lembra uma cruz, né? É o sinal de mais. Então, vamos lá. Ele fala aí, ó, na salinha da escolinha há docinhos gostosinhos. 25 são beijinhos e mais 10 brigadeirinhos. Qual o total de docinhos? Aí eu estou mostrando a imagem, né, dos brigadeiros, 25, e dos docinhos, que são os beijinhos, né, 10. Então, qual o total? Eita, a gente pode fazer de diversas maneiras. Você pode criar a sua maneira de registrar essas quantidades e fazer a soma. Se você já tiver craque, você pode calcular mentalmente, somando os 2 valores na mente e registrando o resultado. A sua professora pode querer só o resultado, mas ela pode querer que você faça o algarismo. Eita, professora Josiane, o que é isso? Uma palavra nova, né? Que eu estou falando hoje, mas eu já falei em outra aula. É a conta, é você armar a conta, tá certo? Colocar o tracinho embaixo, colocar o sinal de soma e fazer a conta todinha, certo? Então, vamos lá, registrar. Eu estou aqui com um quadro valor de lugar, que a gente costuma chamar de quadro valor de lugar, que é este aqui, ó. Aqui eu só escrevi as dezenas e as unidades, certo? Então, a gente vai colocar tudinho, armar a continha aqui e fazer a soma. E depois a gente vai utilizar o material dourado também. Então, 25, né? Ele diz que 25 são brigadeiros, então a gente vai escrever aqui, ó, 25. Então, a gente já aprendeu que tem 2 números. O primeiro, a gente sabe que o 2 está na casinha das dezenas e o 5 está na casinha das unidades. Então, eu vou colocar aqui, ó, 25, certo? E qual a quantidade de beijinhos? 10. E aí, eu vou escrever aqui, ó, que a gente já aprendeu que aí tem 0 unidades e 1 dezena. E aí, vou passar o tracinho aqui embaixo, colocar o sinal da adição para fazer a soma. Se eu somo 5, certo? Vou colocar aqui os cubinhos. Deixa eu tirar aqui, que alguém usou o material dourado e deixou bem bagunçado. Se eu tenho 5, certo? 5 cubinhos, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 cubinhos. E somo com 0, a gente já aprendeu em aulas anteriores que o 0 não representa quantidade nenhuma, certo? Então, 0 não tem quantidade. Se eu somo 5 com mais 0, vai dar o número que eu estou somando, 5, certo? E agora eu vou somar as dezenas. Então, eu tenho aqui, ó, 2 dezenas mais 1. Então, 2 mais 1 faz quanto? 2, 1 mais 1, olha aqui, ó, total 3. Então, o total de docinhos vai dar o quê? 35, que eu acabei de registrar aqui a conta no meu quadro valor de lugar. E vou mostrar aqui para vocês, tá vendo? 25, os brigadeiros, 10 os beijinhos, somando, aí eu vou somar unidade com unidade e dezena com dezena.
E aí vou ter o total, 35. E é importante lembrar que sempre, quando a gente for resolver uma conta, a gente vai resolver sempre a primeira na casa da unidade, não é isso? Depois é que vai para a dezena. Porque tem gente que quando arma já quer resolver da frente para trás, né? Mas é de trás para frente. Isso mesmo. A gente também pode resolver de uma outra maneira. Vou dizer, tá? Eu também trouxe de uma outra maneira aqui no slide. De qual maneira? Olha aqui, eu coloquei 25 mais 10, 35, que foi o que a gente fez aqui armando a continha, certo? E aí, como é que a gente pode fazer também? Eu estou, ó, decompondo o número 25, certo? Então, eu decompus o número 25, ó, 20, que eu tenho aqui duas dezenas, a gente aprendeu, duas dezenas é 10 mais 10, que deu 20, certo? Mais 5. E aí eu vou descer, ó, o 10, mais 10. Que eu vou chegar no mesmo resultado, é só uma outra maneira de resolver, pela decomposição. E a gente já trabalhou decomposição aqui, tá certo? Agora vamos para mais outro exemplo. No foguete do cachorro, tem lugar para muita gente. 5 gatas animadas usam gorro, certo? E os outros 12 tripulantes capacete. Será que você descobre quantos lugares há nesse foguete? Eita, e aí? A gente tem 5 gatas, vou mostrar a imagem, agora eu estou mostrando a imagem, ó, 5 gatas, tá, de gorro, e os outros capacete, né? Os outros tripulantes, que ele não diz quais são, só diz que são 12 e usam capacete. Então, quantos lugares há nesse foguete? Já dá para distinguir aí, né, professora Iris, que ele quer saber o quê? A soma, né? A soma. Obrigada, É uma conta professora de Iris. adição. De adição. E aqui na imagem do slide eu coloquei, ó, o quadro valor de lugar, mas eu trouxe ele aqui também na minha mesa. Aí eu vou apagar essa conta para poder somar a outra. Então, a gente já viu que tem 5 gatas, né? E os outros 12 tripulantes que usam capacete. Então, eu vou pegar o número maior e colocar aqui em cima, certo? E o número menor, que são as quantidades de gatas, 5. Passar o tracinho embaixo, o sinal de soma, que é, olha aqui que eu já ensinei qual é, e agora vamos fazer a soma. E aí, nas unidades eu tenho quanto? Eu tenho 2 mais 5 unidades. Então, 2 mais 5. Qual é o total? Já tem 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, a soma só das unidades vai dar 7. E aqui, eu tenho mais alguma dezena? Não, eu só tenho essa daqui. E aí, eu vou baixar. E aí, o total da minha soma vai dar quanto? 17, certo? E eu vou mostrar aqui no slide também. Olha aí, ó. 12, não é? Que é o número maior, a gente coloca primeiro. Depois o número menor, e aí faz a soma, né? Unidade com unidade, dezena com dezena. E a gente já viu ali, já fez com o material dourado, que somando 2 unidades mais 5 dá 7. E aqui só tenho 1, eu vou descer, né? Como se aqui tivesse um 0. E todo número que a gente soma com 0 vai ser aquele mesmo número, certo? E aí, professora Iris, ficou mais fácil fazer assim, dessa maneira, não ficou? E mais uma vez a senhora mostra a importância de começar a conta, porque tem criança que quando vai armar, pega o 5 e bota na casa da dezena, não é isso? Isso. Aí a gente chega, olha, e está mostrando bem detalhado aqui que começa na casa da unidade. Colocou o 17, o 5 vai botar na casa da unidade. Aí vai começar a somar da casa da unidade, tá certo? Porque senão vai ficar todo atrapalhado, não é isso, professora Josi? Isso mesmo. E o resultado vai dar totalmente diferente e absurdamente diferente, porque vai ser grande o resultado. Se a gente inverte na hora de armar a continha, a gente termina, né, pode encontrar um resultado diferente do que deveria ser a resposta correta. E vocês vão utilizar isso mais na frente, quando vocês estiverem no primeiro, no segundo, no terceiro ano do ensino médio, nas expressões numéricas, que a gente tem que fazer toda uma organização para fazer essas expressões.
Vocês ainda são pequenininhos, por isso que vocês têm que aprender de forma bem detalhadazinha para quando evoluir. Ah, eu aprendi isso quando eu era bem pequenininho, então fica fácil, já sei saber, já sei fazer, certo? Depois de um tempo, sempre fazendo as contas de cabeça mentalmente. Só quando é um número muito grande que não dá para a gente fazer mentalmente, aí a gente faz de outra forma, da forma que aprendemos agora, tá certo? Então, relembrando o que foi que aprendemos hoje. Percebemos que podemos ter mais de uma maneira de responder uma situação problema. Lembra que o primeiro probleminha que eu trouxe, eu fiz de uma forma aqui, né, na conta, armando a conta, o algoritmo, como eu mencionei para você, que é armar a continha, e depois eu mostrei uma outra opção de resolução, através da decomposição. Olha aí, ó, um assunto puxa o outro, certo? E também, olha aí, ó, através da decomposição, o algoritmo, que é a conta armada, ou calculando mentalmente. Então, a gente pode resolver por decomposição, fazendo a conta mentalmente, ou armando a conta, que é o algoritmo, e resolvendo. Lembrando de sempre somar unidade com unidade, dezena com dezena, e mais na frente, centena com centena, certo? Respeitando a ordem de cada valor, tá certo? A ordem, lembra que eu disse que quando a gente fala ordem, aí é a unidade, a dezena, a centena, então ordem das unidades, ordem das dezenas. Então, vamos lá para o desafio. Com a ajuda de um adulto, escreva quanto Maria guardou no cofrinho. Olha aí, ó. Em um jogo de cartas, escreva quantos pontos Luca marcou no total. Quase que a professora erra, não sei de onde foi que eu tirei Maria. Em um jogo de cartas, Lucas marcou 3 pontos na primeira rodada e na segunda rodada 7 pontos. Ele disse que fez 9 pontos ao final do jogo. Você concorda? Será que ele fez 9 pontos mesmo? Para isso, você vai ter que armar a continha ou somar mentalmente e encontrar o resultado. E vai dizer se concorda ou não com o Lucas, né? Te espero na próxima aula. Obrigada, professora Iris, por me ajudar aqui na resolução. Por nada, professora Josi. Fique aí que ainda tem aula, viu, crianças? Um cheiro bem grande e até amanhã, tá certo?